Não é raro que muitas pessoas, às vezes, estejam em desespero por conta de suas dívidas, por conta da cobrança diária, saia pagando suas dívidas de qualquer jeito quando surge uma possibilidade, quando você tem um dinheiro. O que eu quero dizer para você hoje é que você não saia pagando suas dívidas antes de conhecê-las profundamente, antes de saber que você pode ter uma redução na sua dívida antes de pagar, antes de saber que você pode negociar a sua dívida e talvez reduzir esse valor brutalmente, fazendo com que sobre dinheiro. Então valorize o seu dinheiro suado, o dinheiro que você ganha com seu esforço, e não saia pagando dívidas antes de uma avaliação bem criteriosa. E eu estou falando isso para você porque eu já fiz isso. Eu já cheguei a vender uma casa para pagar uma dívida grande com o banco, sem ao menos questionar se haveria possibilidade de uma renegociação. E depois eu fui saber que eu poderia ter reduzido drasticamente o valor pago. Os bancos ou os credores não vão oferecer deliberadamente para você uma opção boa num primeiro momento. Você precisa negociar, você precisa conhecer a sua dívida para poder negociar. Com isso, geralmente é possível ter bastante descontos naquilo que você deve e você ter uma facilidade maior para sair desse enrosco que é uma dívida. Então fica comigo até o final, que eu vou passar um passo a passo para você de como você faz para avaliar, para você conhecer a sua dívida, para poder fazer uma boa negociação e uma redução antes de pagar um valor talvez absurdo por uma dívida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Adilson Zambiasi e nesse canal eu trago assuntos para te levar ao caminho da paz financeira. São assuntos de educação financeira e finanças pessoais que eu trago de uma forma simples e prática para que qualquer pessoa com conhecimentos básicos consiga colocar em prática. Talvez você esteja se preparando para pagar algumas dívidas ou uma dívida, que exista alguma pressão para esse pagamento, que a cobrança está muito forte, e esse valor também é um valor grande. Você está pensando talvez até em fazer um financiamento para pagar essa dívida. Será que você já foi pesquisar se essa sua dívida pode ser reduzida? Você conseguiu, entre aspas, decifrar sua dívida? É realmente tudo isso que você está devendo? Ou essa dívida pode ser reduzida? No passo a passo de hoje, nós vamos conhecer alguns elementos das dívidas que podem fazer com que você perceba a possibilidade de negociação e de redução, às vezes bastante significativa, fazendo que você poupe o seu dinheiro que você ganhe com o seu trabalho, com o seu esforço. Então valorize esse dinheiro e também faça com que o pagamento das suas dívidas e essa sua vontade, o seu compromisso em pagar a dívida também fique mais leve. E eu trago esse assunto no vídeo de hoje porque muitas vezes as pessoas não sabem que tem essa possibilidade de redução e nem ao menos avaliam essa possibilidade. É claro, o contexto de uma dívida envolve elementos que nem todas as pessoas estão acostumadas, como juros, taxas, enfim, multas, que às vezes podem ser reduzidas ou até eliminadas, ficando apenas o valor, que é o valor que você tomou emprestado, ou então uma redução dessas taxas. E, consequentemente, a redução da sua dívida. Qualquer redução que nós tenhamos em uma dívida é positiva, porque ela vai ficar mais fácil de se pagar. Então, considere, sim, por menor que seja um desconto, sempre a possibilidade de avaliar se a sua dívida pode ou não ser reduzida antes de pagar. Com isso, você vai, além de reduzir o valor a ser pago, você vai reduzir o seu esforço para ganhar dinheiro, para pagar, simplesmente pagar uma dívida. Esse dinheiro pode sobrar para outras coisas. Talvez você até esteja pensando em se desfazer de algum bem importante para você para se livrar de uma dívida. Mas sem antes avaliar, talvez você não esteja fazendo uma coisa boa para você. Então, é importante que você conheça a sua dívida e saiba quais são os elementos que a compõem para poder fazer uma proposta de redução para os seus credores. Talvez você esteja pensando que não tem conhecimento para fazer essa avaliação e conhecer a sua dívida. Mas eu te digo que qualquer pessoa com conhecimentos básicos consegue fazer isso. E se você achar mesmo que tem muita dificuldade, você pode convidar alguém para participar e te ajudar a fazer. Porque é simples. Se você seguir o passo a passo, se você voltar atrás no vídeo, em cada passo que você não entender, vai ficar muito mais claro. E você também tem a oportunidade de conhecer um pouco e também, depois,
de pedir essas informações que não estejam muito claras para o seu credor. E ele é obrigado a fornecer para que você conheça o montante da sua dívida. No passo a passo isso vai ficar mais claro. Então vem comigo, me acompanhe até o final, que vai ser muito importante você conhecer e saber que vai ter possibilidade de reduzir as suas dívidas. E são só 7 passos, mas são 7 passos bem importantes que vão te dar essa clareza. Vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é conhecer a sua dívida. Como é que eu faço isso, Adilson? Primeiro você lista todas as suas dívidas, uma a uma. Você vai ter que fazer esse levantamento, ir atrás, além de lembrar, ver as suas anotações e listar uma a uma até o final. Sabendo que estão todas listadas, você vai ver qual é o valor que você pegou emprestado ou o valor do bem que você financiou e vai colocar isso numa primeira coluna. Você pode fazer isso numa planilha Excel, pode fazer isso no seu caderno, da maneira que você está mais acostumado a fazer. Bom, então na primeira coluna vai ter o valor relativo ao que você pegou emprestado ou ao bem que você comprou e financiou. Depois, na sequência, você vai ter o valor que você já pagou, né, em prestações. Qual é o montante já pago? Depois, quantas prestações foram pagas? Depois, quanto ainda falta pagar? E quantas parcelas ainda falta pagar? Importante nessa listagem que você vai fazer para conhecer suas dívidas é uma coluna com quanto tempo que você não paga essa dívida, ou seja, quanto tempo ela está atrasada. Mas liste também todas as dívidas que ainda não estão atrasadas. Por quê? Porque talvez nessas dívidas não atrasadas, em parcelas que você está conseguindo manter em dia, pode existir uma taxa elevada que você pode pensar em talvez conseguir um recurso com um juro mais baixo para reduzir essa conta que ainda está em dia. Fazer uma proposta para ela também e reduzir esses juros, que vai redundar num valor menor total a ser pago. E por último, você vai colocar a data que foi realizada essa compra ou empréstimo e também a taxa de juros efetiva praticada em cada dívida que você listou. Aí você pode estar dizendo, mas Adilson, eu não tenho essas informações, eu não encontrei, eu não sei onde estão, eu só tenho simplesmente que eu estou devendo tanto. Então você vai ter que fazer o trabalho de ir atrás do seu credor e pedir para ele uma memória de cálculo da dívida, que é o que demonstra como é que a sua dívida chegou naquele tamanho, para que você possa analisar e ver se faz sentido você pagar tudo aquilo. É claro que você vai fazer primeiro essa coleta, vai reunir tudo, para depois, na sequência, usando esse passo a passo, poder negociar as suas dívidas. Vamos para o passo 2. O passo 2 é classificar todas as suas dívidas individualmente, usando um critério. O primeiro critério é primeiro as mais atrasadas. E por que primeiro as mais atrasadas? Porque talvez elas estejam impactando mais a sua dívida total. A gente vai acabar vendo isso um pouquinho mais adiante, porque existem outros critérios para avaliar essas dívidas, mas um deles é por quanto tempo já está atrasado. O outro critério para essa classificação é qual é o valor dessa dívida e quanto ela está crescendo mês a mês quando você não paga. Então, organize de forma decrescente, de forma que o valor que você deve maior fique em primeiro na lista e depois, na sequência, os valores menores. E a questão do atraso também. Vão aparecer no final da lista, se a gente usar essa classificação, aquelas que ainda não estão atrasadas. E como eu falei um pouco antes, talvez seja importante que você também avalie, porque talvez você consiga, mesmo estando em dia, talvez fazer uma proposta de quitação ou de buscar um valor de taxas e juros mais baixos e você acaba reduzindo também esse valor de dívida não atrasada. O outro critério para classificação é o montante pago. Quanto você já pagou daquela dívida? Será que o valor da dívida que você pagou já não é igual àquele montante que você pegou emprestado ou o valor do bem que você financiou? Porque se isso já pode ser percebido, as chances de uma redução nessa conta são grandes, porque em tese o credor já recebeu o valor do bem. Então, claro, ele deve ter direito sim a um acréscimo porque ele facilitou a compra financiando para você. Mas talvez possa reduzir drasticamente os juros se o que você ainda deve pode estar num valor exorbitante. Outro critério é o acréscimo mensal efetivo de cada dívida.
Talvez você tenha uma dívida grande, mas ela não está crescendo muito mês a mês. E talvez você tenha uma conta um pouco menor, uma dívida um pouco menor, e ela tem uma taxa de juros mais elevados e está impondo na sua dívida um crescimento muito maior. Então, esse é um outro critério que você vai listando, vai marcando na sua lista para que depois você escolha e também faça as propostas individualmente. Mas como assim individualmente? Eu vou calcular o bolo todo. Não, você está classificando individualmente para que você possa depois negociar com cada credor. Exemplo, você tem uma dívida com uma loja A, com um banco B, com às vezes até um parente que está te cobrando um juro. Enfim, você vai ter dívidas de várias origens. Com cada origem, você vai negociar conforme a situação dessa sua conta depois que você fizer essa classificação que nós estamos vendo aqui no passo 2. Se você tem habilidade com planilha eletrônica, vai ficar mais fácil de você organizar. Mas se você não tem essa habilidade, não consegue trabalhar com esse tipo de aplicativo, faça num caderno, faça mais de uma vez, revise, e você vai perceber quais das dívidas são mais interessantes e podem ter uma sugestão, uma proposta em que você reduza mais os valores. No passo 2, nós classificamos as dívidas. E o passo 3, inclusive eu já falei um pouco do passo 3 no passo 2, mas é você avaliar com critério cada dívida para que você consiga entender se já foi pago um valor bastante elevado em relação ao que você pegou emprestado, se você pagou menos, se a taxa de juros está muito fora de uma taxa de mercado, e aí você vai ter que avaliar as taxas de mercado para isso. Enfim, se uma dívida é de cartão de crédito, por exemplo, e ela estiver muito atrasada, com um valor muito exorbitante, talvez seja uma conta bem interessante de você avaliar essa taxa de juros para fazer uma proposta. Então, nessa avaliação, olhando caso a caso, você pensa em como esse valor está diferente daquilo que seria o que você considera justo ou que você consegue pagar, para que você faça a proposta na sequência para o seu credor dentro de um valor que você pode, que isso vai vir também nos passos seguintes. E esse passo 3, pessoal, é muito importante, porque vocês vão começar a perceber como é simples avaliar uma dívida. Vocês vão ter muito mais consciência do dinheiro que você toma emprestado ou de um bem que você compra, do que causa um atraso e às vezes o valor que você está devendo, ele representa um grande valor lá do seu ganho mensal ou do seu ganho diário, semanal, enfim, dependendo da atividade que você tem e da forma que você recebe. Então é importante que você conheça, não é complicado. No passo 3, que nós vimos agora, você vai se familiarizar com isso, você vai enxergar isso e você vai começar a ver possibilidades para negociação. Por quê? Porque você agora está munido de informações de cada dívida que você tem. Depois do passo 3, em que você tem essa avaliação completa, que você consegue enxergar as informações das suas dívidas, chegou a hora de você estruturar uma proposta para cada credor. E essa proposta pode ter os seguintes aspectos: a redução de valor diretamente, você pensando num valor que você pode pagar e que você acha razoável para aquela dívida e que não prejudica o credor, mas que também não te prejudica. Pode ser o aumento de prazo, só que se for aumento de prazo, considere que o valor da dívida não pode jamais aumentar na sua proposta. Você não pode, por exemplo, estar devendo R$ 1.000 para um credor e você tem 10 parcelas de 100 e ele fazer uma proposta de você pagar 15 parcelas de 90, por exemplo. Porque o montante dessa dívida vai ser maior do que o original. E isso não é interessante para você. Então tenha em mente que se você renegociar prazo, se não houver nenhum tipo de possibilidade de redução de valor, por exemplo, aumentar prazo é interessante porque alivia mensalmente o que você tem que pagar, mas não permita que seja aumentado o valor. Porque é isso que as empresas financiadoras fazem. Elas facilitam que você aumente o prazo de pagamento, só que elas embutem aí uma taxa maior, outras taxas, e que vai redundar num valor muito melhor para elas, mas não para você. Parece até que é um bom negócio, mas essa é a forma
que as empresas têm de vender crédito, porque elas vivem disso. Ora, se você está renegociando uma dívida, é porque você precisa que esse valor seja ajustado para a sua realidade e seja reduzido. Você precisa, quer e está se comprometendo a pagar uma dívida. Então você também tem que se comprometer consigo mesmo e negociar no máximo o valor igual. Mas eu diria ainda que um desconto e também um acréscimo de prazo às vezes é possível. Complementando, para cada dívida que você avaliou e você chegou num valor que você está disposto e que você pode pagar e que você acha coerente, estabeleça primeiro um valor mínimo de pagamento, ou seja, enxugue o máximo a sua proposta, né, para que ela tenha um valor mínimo. E também um valor máximo. Tem um parâmetro, uma espécie de janela. Por exemplo, se a sua dívida era, vou pegar o exemplo de 1.000 de novo, era 1.000 e você conseguiu, você achou que pode tentar uma negociação que esse valor seja R$ 700, por exemplo. Você vai estabelecer um valor mínimo de 650 e um valor máximo de 700, ou dentro da sua avaliação, um valor de 700 com um valor máximo de 750, mas também pode ser intermediário. Isso você é que vai avaliar, mas tenha esse parâmetro. Por quê? Porque no momento de fazer a negociação, você tem que ter um valor mínimo, caso venha uma proposta com valor máximo. E tendo um parâmetro acima para a negociação, você consegue ficar dentro de um valor que você estabeleceu e às vezes até menos. Outra coisa também a se considerar nesse passo 4, que é da proposta, é avaliar caso você tenha um contrato, uma dívida que esteja baseada num contrato, é você revisar esse contrato, conhecer quais são as cláusulas e, se foi no caso a aquisição de um bem, se há a possibilidade e também o interesse seu na devolução desse bem. Mas é claro, se você pensar em devolver, você tem que avaliar se isso é interessante para você. Se vale a pena você devolver o bem para eliminar aquela dívida, ou seja, zerar, você não pagar mais aquela dívida. Mas vamos usar aqui um exemplo. Você pagou 80% do bem. Será que é interessante você pagar o que você deve numa renegociação ou devolver o bem? Isso é preciso ser avaliado. E num outro lado, num outro extremo, você pagou 20% do bem, mas você já usou ele um pouco também. Será que é interessante você fazer uma proposta de devolução em que você não tenha mais custo nenhum? Então, é também um aspecto para se pensar, para se avaliar, para se livrar de uma dívida, talvez de uma forma um pouco mais fácil. Mas é preciso avaliar e ver se isso é interessante para você. Depende de você. Você que precisa fazer essa avaliação. Eu não estou dizendo para você devolver. É preciso uma avaliação e se ela é interessante mesmo. O passo 5 é o mais emocionante, porque agora você vai buscar o seu credor. Você vai atrás do seu credor, por telefone, pessoalmente, enfim. Você conhece cada dívida sua agora. Você sabe quem é o credor e vai ter que buscar os canais para entrar em contato com esse credor para que você possa fazer a sua proposta. Você ainda não vai pagar. Você vai fazer a sua proposta de acordo com o estudo que você fez de cada dívida sua. E isso que é importante, você chegar no seu credor com todas essas informações anotadas, provavelmente, né, não dê para fazer isso de cabeça, faça a sua anotação, leve tudo anotadinho, os parâmetros que você está disposto a pagar, os limites que você está disposto a pagar dessa sua dívida, e com isso você já tem bastante subsídio para fazer a sua proposta. Mas não é só isso. O que é mais importante no começo é que você prepare o terreno para o pagamento dessa dívida. Tá, Dilson, mas o que é preparar o terreno? Não é simplesmente chegar lá e fazer proposta? Às vezes o credor ele precisa ser convencido de que você está comprometido em pagar essa conta, que você quer pagar essa dívida, que você não quer deixar ele mal, que você está buscando formas de pagar essa dívida para ele o mais breve possível e que ele não saia lesado e nem você. E você precisa, da melhor forma, comunicar isso para o seu credor, para que ele entenda e ele também se sensibilize e ele avalie a melhor forma de receber a sua proposta. E isso vai facilitar em muito a sua negociação. E talvez você vá até se surpreender sabendo que a sua dívida pode ser reduzida até mais do que aquilo que você pensou. Então, essa parte preliminar, no momento de apresentar a proposta,
de mostrar o seu comprometimento, de mostrar a vontade, né, de dizer com bastante calma que você quer resolver isso na sua vida e também não quer prejudicar o credor, é muito importante, porque isso também vai facilitar as coisas e também vai ficar mais leve o tratamento. Então, lembre bem disso. Negocie com um contexto bom para você, com o seu comprometimento e que o credor entenda perfeitamente isso. Depois você entra com a sua proposta e os números e por quê, dizendo para ele por que você acha que pode pagar aquilo, ou se você tem, por exemplo, uma contestação sobre um valor um pouco mais elevado de uma taxa. E trate sempre da forma mais cordial possível. Afinal, você está fazendo uma negociação e que vai beneficiar os dois lados. E talvez um dia você precise de uma forma ou de outra e você vai saber, você vai desenvolver essa habilidade de negociar, sempre pensando no que é melhor para você. Pois muito bem, você fez a sua proposta, você fez a preliminar, você conseguiu falar para o seu credor tudo que você queria sobre o seu comprometimento, você fez a proposta para ele, mas mesmo assim ele ficou irredutível. Ele não aceitou a sua proposta. Se você fez tudo o que podia naquele momento, fez as preliminares, fez as suas propostas, usou seus argumentos da forma mais cordial possível, e o seu credor não se sensibilizou, peça que ele faça uma proposta. Peça que ele faça uma proposta e, em cima da proposta dele, faça outra contraproposta, reduzindo o valor se você achar que pode fazer aquilo no momento. Caso contrário, acolha a proposta dele, também de uma forma cordial, mas diga para ele que você precisa avaliar e não pague aquela dívida no momento. Essa dívida ela vai para o final da lista e você vai negociar com outro credor seu. Depois, você chegando em casa, você vai avaliar essa dívida e a proposta dele para você pensar numa contraproposta. Por quê? Porque depois talvez você vá ou pegar crédito a um juro mais baixo, se não está valendo a pena a contraproposta que ele fez. E você também pode, de repente, ter uma surpresa, porque se ele esperou e ele viu que você está disposto a pagar, ele pode amolecer, entrar em contato, ou quando você encontrar em contato com ele, ele pode aceitar essa proposta. As coisas nunca são definitivas. Você pode ter novas situações de renegociação, porque a situação do credor também muda. Ele pode, em algum momento, estar precisando mais de liquidez e a sua proposta pode vir muito a calhar num segundo momento. Então, sempre considere um retrabalho positivo para conseguir uma renegociação. Às vezes, nós desistimos muito fácil, né, numa renegociação e acabamos pagando. E os credores sabem disso, sabem que nós não somos tão persistentes quanto eles quando se trata de pagar uma dívida. Então, persista na sua proposta ou acolha dele e faça uma proposta um pouco menor. Enfim, avalie o que você pensa, o que você acha que é o melhor para você para fazer uma contraproposta. Esse passo, a importância dele, é você também desenvolver essa habilidade de negociar a seu favor. E importante é ter em mente isso, que nem todos os credores, ou talvez nenhum deles, no primeiro momento vão aceitar a sua proposta. Porque, claro, eles precisam oferir o melhor retorno para eles, e você para você mesmo. Então é um jogo, você precisa insistir na negociação. Quando eles fizerem o primeiro movimento de não aceitar, coloque os seus argumentos, exercite os seus argumentos, exercite a sua vontade, a sua comunicação para ele do seu compromisso. Isso vai acabar sensibilizando em algum momento ele. Porque se você deixar uma dívida rolar, talvez seja muito pior, ele vai receber bem no futuro, talvez, ou talvez não receber. Você vai talvez preferir ficar com o nome marcado, né, nos organismos de crédito e não vai pagar isso. Não vai ser bom para você, óbvio, e eu nem estou sugerindo que você não pague as suas contas, mas para ele também vai ser muito ruim. E isso é estatístico. Existe um número muito elevado de contas que não são pagas por pessoas, às vezes, desonestas, que não é o seu caso. Nós não estamos propondo aqui que não se paguem as dívidas numa negociação. O que nós estamos propondo é que o crédito continue existindo, mas que você também consiga sair de uma situação com a melhor possibilidade e você volte a ter crédito no futuro e utilize melhor.
E como é que a gente faz isso? Fazendo uma boa negociação, onde os dois lados saem beneficiados. Então, tenha em mente que é difícil mesmo, num primeiro momento, fazer esse movimento de negociação, mas é possível e você é capaz. E os credores estão no papel deles de receber o máximo, mas você tem que ter muita consciência de que você tem que trazer uma vantagem para você no momento de pagar as dívidas, para que sobre o seu dinheiro e o seu esforço também seja valorizado. E aproveitando esse assunto da negociação, que é tão importante no momento de pagar as dívidas, me diz aí se você acha que vai ter muita dificuldade, se você não vai conseguir, se você não sabe como negociar. E dependendo do que você escrever nos comentários, eu faço um vídeo ensinando você a negociar com as informações que você fez nesse levantamento. E talvez fique mais fácil para você que não tem essa habilidade ou que não está com coragem para fazer uma proposta para o seu credor e você consiga ter mais habilidade para isso. Então escreve nos comentários e quem sabe eu faço um vídeo só sobre negociação para que você tenha mais segurança no momento de fazer a sua proposta para o seu credor. O passo 6 é sobre os pagamentos. Depois de você ter apresentado todas as propostas e de ter tido o retorno de todas elas, para aquelas propostas que você teve um sucesso na sua negociação, você já pode encaminhar o pagamento, de acordo com o que foi considerado na sua negociação. E aquelas propostas que não foram aceitas e que ainda têm um juro bastante elevado, um valor elevado, avalie a possibilidade de levar essa dívida para um advogado especialista para que ele possa te dizer se vale a pena entrar com algum recurso ou se vale a pena você pagar a dívida, né, buscar uma outra forma de pagar essa dívida com juro menor através de um outro financiamento, enfim, de buscar recursos com um custo menor para saldar essa dívida, porque às vezes o valor advocatício ele pode elevar muito o serviço, o valor total dessa dívida. Então, em vez de reduzir, acaba aumentando. Mas é importante que você avalie se vale a pena buscar um advogado para essa avaliação, para aquelas contas com valor elevado e com taxas ainda que você entende como abusivas. Um advogado pode interceder, às vezes, diretamente com o credor, e se não conseguir resultado, ele pode interceder através da justiça. Mas é só ele que vai poder dizer isso para você. Então, se você tiver alguma dívida no seu rol em que não foi possível a negociação que você queria, opte por essa possibilidade, sempre se você achar interessante diante do valor da dívida. Como esse é o momento do pagamento e para aquelas dívidas negociadas você vai começar a pagar, vamos considerar que essas dívidas ou todas as dívidas que já foram negociadas e você teve sucesso, você precisa fazer uma verificação final antes de pagar. Primeiro, olhar se o valor total é o que foi pactuado e ele é menor do que o valor da sua dívida original. O número de parcelas, verificar se o número de parcelas que você pactuou, caso seja um reparcelamento, está correto, tanto em valor da parcela quanto o somatório, o montante do valor parcelado. Se as taxas que estão praticadas, as taxas revisadas, foram as taxas que você repactuou. Enfim, entenda como é que ficou a sua dívida para o pagamento. Isso é muito importante para que você não tenha surpresas, para que não fiquem resíduos de pagamento após a repactuação das suas dívidas. Isso precisa ficar muito claro, porque senão de nada adiantou todo o trabalho que você fez. Então, não pague a sua dívida renegociada antes de saber se aquilo que você negociou é exatamente o que está retratado no momento de pagar. E se houver um contrato para essa nova negociação, para essa pactuação de uma dívida, leia esse contrato com atenção e não assine se você tiver alguma dúvida. Pergunte tudo. Se precisar levar o contrato para casa e ler com calma, faça isso, mas não pague, não assine um contrato sem saber exatamente, sem entender exatamente o que aquele contrato quer dizer sobre a repactuação da sua dívida ou sobre o pagamento da sua dívida. Pessoal, falta pouco, ainda não terminou e tem um passo bem importante à frente que talvez reduza bastante a sua dívida ainda.
Mas antes eu vou pedir para você, se está fazendo sentido o que eu trouxe até aqui, se você acha que isso vai te ajudar, se você ficou com alguma dúvida, deixa no seu comentário. Talvez o seu comentário vai ajudar outras pessoas que tenham dúvidas e também vai fazer eu perceber algum aspecto que eu não percebi e eu vou poder te ajudar melhor. Então, também já aproveita e deixa o seu like aí, se inscreve no canal, para que você receba todas as notificações de assuntos parecidos com esse para te ajudar a resolver a sua vida financeira. Porque esse é o objetivo do canal, ajudar você a não só pagar dívidas, mas também a melhorar o aspecto financeiro da sua vida, te levando para o caminho da paz financeira. Então vamos agora para o passo 7º. O passo 7 é o último passo e ele vai tratar da avaliação que você fez de todas as dívidas em relação, olhando para aquelas dívidas não atrasadas. Porque essas são as últimas que você vai avaliar. Porque essas ainda não estão com um valor de taxas sobre taxas, né, da sua dívida, porque ela está em dia. Mas talvez a taxa que está praticada nessa dívida não atrasada seja bastante elevada e você ainda tenha um valor significativo para pagar. Então, buscar uma renegociação dessa taxa ou avaliar a possibilidade de pegar crédito mais barato para pagar essa dívida integralmente e ficar com outro financiamento seja interessante. Então, avalie isso. Avalie para essas contas suas, essas dívidas não atrasadas, se você não consegue renegociar e reduzir o valor total dessa dívida remanescente não atrasada. Talvez isso vá também contribuir muito para uma economia naquilo que você ia pagar para aquilo que você consegue renegociando ou pelo menos revisando. Eu quero dar os parabéns para você que chegou até aqui no vídeo, porque agora você aprendeu como você faz para conhecer suas dívidas profundamente, como você faz para avaliar e principalmente você negociar e reduzir o valor das suas dívidas. Você está fazendo o que a grande maioria das pessoas não faz e vive um problema nas suas vidas diariamente. Você conseguiu com isso perceber que vai reduzir a sua dívida. Agora é colocar em prática. E depois que você tiver um desconto nessas dívidas, comemore mais uma vez e use isso, essas informações, que na verdade, pessoal, o que eu fiz aqui foi um pequeno curso de como você pagar suas dívidas. Então, valorize esse conteúdo que eu faço com muito carinho para você, porque eu sei o quanto é difícil sair das dívidas quando a gente não tem informação. Eu desejo muito sucesso para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.